E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre gravel, né? Sobre a minha experiência que eu tive e sobre algumas decisões que eu tomei agora, né? E apresentar um pouco mais desse perfil de bicicleta para vocês, né? Então vamos lá, vamos trocar algumas ideias sobre isso. Então, para você que chegou agora no canal, né, ou veio de fora, ou entrou no canal e está assistindo os vídeos e não tem ainda ideia do que é a gravel, né, ou gravel, tem várias pronúncias da galera aí, é uma bicicleta tecnicamente parecida com uma road bike, né, com uma popular chamada Speed, que foi idealizada para andar no cascalho, como o próprio nome já diz, né? Ou seja, no off-road. Então assim, a gravel ela tem algumas características bem diferentes da Speed, bem diferente da cyclocross, né? Para quem não sabe o que é cyclocross, também dá uma pesquisada ali no Google que vocês vão entender um pouquinho mais. Ela é uma bicicleta para estradão de chão, né? Então assim, quando a gente fala em estradão de chão, nós vivemos num país aí continental, né, que é o Brasil, e existe muitos tipos de terreno, né? Então a quantidade de modelos de terreno é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem o terreno, no meu caso, que eu conheço aqui, que eu tive oportunidade de pedalar em alguns tipos de terreno. Então eu pedalei, por exemplo, ali em Santa Catarina, na região ali andei em Floripa, andei ali na região do Vale Europeu e tal. O terreno deles, né? Até se tiver a oportunidade, vou colocar um videozinho para vocês, um pequeno pedaço. Então, como vocês puderam ver no vídeo, o terreno deles é uma areia, uma pedra bem fininha, né? Que não tem muita... As pedras são bem finas mesmo, não tem aqueles cascalho grosso, aquelas pedras grossas. Então, o terreno deles, de certa forma, é mais propício a algumas gravel andar, até mais do que a mountain bike, né? Então, se a gente jogar uma gravel, uma mountain bike ali, vai ver que ali a bicicleta gravel vai andar muito melhor do que a própria mountain bike. Outro terreno é o meu terreno, que o local onde eu moro aqui, que é a região de Cascavel. Aqui a nossa terra é uma terra muito vermelha, né? Então a gente tem aqui aquelas pedras grandes que os colonos jogam na estrada rural por causa do barro, né? Então no dia de barro, se não tiver um cascalho muito grosso, né, a bicicleta ela não consegue rodar, né? Então aqui em Cascavel o predominante é isso, né? Então até deixar um pedacinho aí para vocês. Como vocês puderam ver, é muita pedra grande e tal, então isso acaba dificultando a rodagem de certas gravel, né? Outro terreno que eu conheço é a região aqui próximo a mim, que é a região de Umuarama, Cianorte, que é onde predomina mais o areião, né? Então ali não tem tanto cascalho, né? É mais areião, mas ainda existe um pouco do cascalho que a gente tem aqui, mas o predominante é a areia mesmo, né? Então tem aqueles bancos de areia, até a própria mountain bike nos bancos de areia fica difícil de passar. Então eu tive lá no voo de bike, vou deixar um pedaço da imagem para vocês.
andar com a própria mountain bike. Então também a Gravel você tem que ter uma ideia de qual o terreno que você usa, né? Qual que é o terreno da sua cidade. Então começa por aí, né? Quando você vai olhar para uma Gravel, né? Assim, atualmente eu tô rodando mais com aquela mountain bike que vocês já viram no canal, uma Osh, e eu precisava de uma bicicleta para treino, né? Então eu tinha uma Osh Stimula, tava com a mountain bike, basicamente essas duas bikes, e a minha 26zinha que vocês já conhecem, minha Giant 26. Basicamente essas três bikes, mas o meu problema era espaço, né? Então a minha casa é uma casa pequena, né? E agora com o neném novo, uma série de coisas, eu precisava de uma bicicleta que eu pudesse usar em todo o terreno, né? Então pudesse usar no asfalto, pudesse rodar com ela na terra, sem perder muito essa autonomia. Então vocês sabem, quando a gente usa uma mountain bike misto, no terreno misto, no asfalto, na terra, principalmente se você tem um pneu mais top e tal, você acaba tendo um desgaste muito precoce, principalmente de pneu, né? E a própria bicicleta não favorece você ter um desenvolvimento legal no asfalto, né? Principalmente pela relação. Hoje, se a gente pega as novas bikes, as relações são muito reduzidas, são mais para terra mesmo, para off-road, né? Para o próprio mountain bike. Então assim, e a road bike, né? A Speed no caso, ficava difícil também ter ela em casa, né? Só uma bike, porque para entrar na terra não tem como, né? Não dá. E eu precisava de uma bicicleta, né? Atualmente eu estava com 3 bicicletas em casa, né? Não tem espaço para 3 bikes em casa, né? Então eu estava com a elétrica, né? Com a mountain bike elétrica. Atualmente eu uso ela para fazer algumas brincadeiras e tal, e o meu maior uso dela é para vir trabalhar, né? Então basicamente todos os dias eu venho trabalhar de e-bike. E as outras duas, que era a minha mountain bike, né, a 26, e a minha Speed, a Osh Stimula. Aí eu cheguei na seguinte conclusão, que o ideal para mim, no meu caso, seria uma gravel bike, né? Vocês sabem que eu já tive aqui no canal, né, uma Specialized Diverge, inclusive eu fiz o vídeo da apresentação dela, mas nunca passei um feedback para vocês da bike no final do uso. Então minha Diverge eu usei ela entre 1 ano mais ou menos. Nesse período de 1 ano eu não tive mountain bike, então só para vocês entenderem um pouco mais. Então o nosso terreno aqui, como eu falei para vocês, é muito cascalho, muita pedra, né? Então eu não usei mountain bike, né, dentro de 1 ano ou 8 meses, foi algo próximo a 1 ano que eu rodei com a Diverge, né? Inclusive era uma bicicleta que eu andava com ela tanto no asfalto quanto na terra, né? Fazia todo tipo de pedal com ela, andava com a galera do mountain bike. O que eu sofria um pouco na Diverge era freios, né? A minha Diverge era a de entrada de a Carbon base, né? Então ela vinha equipada com Tiagra e freio mecânico. Por isso eu sofria um pouco na descida, mas vamos lá. Agora a minha opinião sobre a bike. A Diverge ela tem um sistema de amortecimento na caixa de direção ali chamado Future Shock, né? Então isso a Specialized usa em várias bikes. Na Diverge usa na Cyrus, usa na Roubaix, né? Então tem várias bikes que ela está utilizando esse sistema. E esse sistema é muito interessante, principalmente para o off-road, né? Então ainda mais eu que tenho muito cascalho aqui, a bike roda super bem. As minhas impressões da bike que eu tive nesses 2 anos, nesse 1 ano, né? A pergunta é: Herbert, sentiu falta da mountain bike? A resposta é não. Basicamente não. Por que basicamente não? Porque assim, em algum ponto eu sentia falta da mountain bike, como o cross country. Então a gente tem uma pista de cross country aqui, não dava para rodar com a Diverge, porque o centro dela é mais baixo do que uma mountain bike.
ou seja, a caixa central é mais baixa, então dependendo de algum lugar, ela pegava o movimento central embaixo. Então, nesse caso não dava para rodar, mas no estradão, né, que a gente chama de marathon basicamente, eu rodei com ela durante esse período inteiro, né, não tive nenhum problema e eu vou até além. Em certos pontos eu rodava com ela melhor do que a mountain bike, né? Então a gente estava num grupo ali com os piados de mountain bike, eu conseguia rodar melhor que a mountain bike, talvez andar até abrir um pouco de distância até para quem estava fisicamente melhor que eu, né? Então principalmente nas subidas, né? Então a gente tem um percurso aqui que a gente chama de, até tem aqui no canal, vou deixar o link do vídeo desse percurso, que é o reassentamento São Francisco, que é basicamente você desce até vamos colocar aí, né, em relação à altimetria, né, você desce, você sai da BR-277 e desce até um parque, né, é uma prainha e tal, que é o reassentamento São Francisco, e depois para você voltar, basicamente só sobe, né. Na subida, eu fui fazer um rolê com os caras, na subida, eu me comportei muito melhor do que quando eu andava naquele terreno com a mountain bike, né, é cascalho, tudo, mas a gravel se comportou muito melhor, né, do que a minha mountain bike, né, ou às vezes que eu andei ali de mountain bike. Então, nessa conclusão, eu resolvi pegar uma gravel, né, fui pesquisar alguma coisa em mercado e tal, me deparei com a Cannondale Topstone, né, então a bike que eu pessoalmente gostei demais, e conversei com a galera da Cannondale e tal, fizeram uma negociação bem legal para mim, né? Inclusive com a proposta aí entrarem aqui no canal de certa forma. Então comprei a bike, comprei direto da Cannondale a Topstone, consegui um preço interessante e, enfim, logo mais vocês vão ver a bike aqui no canal, né? E agora um resumo em relação a gravel bikes, né? Vocês têm que verem muito o terreno que vocês irão rodar, né? Por quê? Porque eu vejo muita bike sendo chamada de gravel, né? De várias empresas hoje, né? Então muita gente lançando essa onda gravel, mas basicamente dependendo do terreno, né, não dá para rodar. Então um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês é a própria Specialized, né? Ela tem a Diverge de alumínio base, né, que eu já rodei com uma Diverge, só que é a versão mais antiga, né? Naquela bike específica, o pneu maior que cabia, o volume maior, se eu não me engano, era um 32, né? Então ela vinha ali com 30 e cabia até um 32 ou 35, algo assim, né? Tem uma foto dessa bike, né, que eu rodei, vou deixar aí. Essa bike em específico, galera, para o meu terreno, impossível de rodar, impossível. Por quê? Porque ela é extremamente rígida, o pneu 35, se eu não me engano era 35, não dava para rodar, né? Tanto é que eu fui fazer um rolê com ela, era uma bicicleta seminova, que a loja aqui tinha pegado na negociação e tal, me emprestaram a bike para mim fazer esse rolê e testar. Eu fui com ela, no rolê deu 20 km, desses 20 eu acho que 10 era chão. Nesses 10 km eu furei o pneu dela, né? Então é uma bike que, devido ao pneu ser muito baixo, ser muito fino, não dá para rodar no meu terreno. Igual a ela, existe várias hoje bicicletas nesse sentido, né? Em breve eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal de basicamente um catalogado de uma grande maioria das gravel que tem no Brasil, né, das empresas que tem essas bikes para venda, para vocês também ficarem por dentro e já fazer uma pinça ali de qual bike que dá para rodar em qual terreno. Então nesse caso dessa Diverge, se for já no terreno de Santa Catarina ali, que eu tive o prazer de rodar, que vocês viram aí no vídeo, ela roda super bem. Por quê? Porque eles lá não tem tanto cascalho quanto a gente tem aqui, tanta pedra grande, né? Então assim, vai muito na hora de você escolher a sua bike, né? Se você for optar por esse mercado, se você for por esse caminho, né? Estuda qual que é o terreno que você vai andar, né? Como que é a sua região, e
olha nesse sentido, né? Olha nesse sentido se a bicicleta que você pegou, se a bike que você está em vista, ela atende esse terreno, né? Essa região. Outro para finalizar aqui o vídeo, também vou deixar a minha experiência com a gravel na road, né? Na estrada. Então assim, eu já vi vários ciclistas rodando com uma gravel na estrada, né? Junto com o pelotão e tal. Inclusive tem um vídeo do Samuca, né? Que ele vai com a gravel, né? Junto com a galera do pelotão. Mas agora trazendo isso para minha visão, né? Então vocês me conhecem e tal, eu sou ciclista amador de tudo, não tenho pretensão de competição, sou um cara que o meu prazer é estar em cima da bicicleta, pedalar, passeio, brincar, né? Nada em relação à competição. Então eu não sou o cara que tem um treino muito frequente, quero agora talvez começar a hora que chegar a minha bike aí nova, começar a treinar um pouquinho mais, até não pela questão de competir, mas pela questão de baixar um pouco de peso, que eu nessa onda aí da chegada do Baby, eu engordei aí 10 quilos, né? Até a galera do canal aqui mesmo, muita gente, cara, você tá gordo e tal, mas brincadeiras à parte, voltando ali, junto com a road, galera, não anda igual, né? Pelo menos a Diverge que eu tive, não tive uma boa experiência, né? Ela é mais amarrada do que a road, né? Querendo ou não, ela é mais amarrada, ela é mais confortável, com certeza, tem algumas vantagens, mas quando você pega uma gravel, vai no pelotão, junto com várias pessoas ali que estão rodando de road, né? Para você andar junto com a road, você vai ter que fazer mais força, né? Pelo menos essa foi o meu feedback sobre a bike que eu tive, né? Então eu tive que fazer mais força, até rodei com várias pessoas que andavam mais do que eu, pessoas que andavam menos do que eu, falando em condicionamento físico, e nos dois casos eu sentia que eu estava em desvantagem, então eu tinha que fazer mais força para conseguir acompanhar as pessoas. Então essa foi o meu feedback em relação à road bike. Claro, se o seu grupo é a galera que anda de boa e tal, ninguém sai para a estrada, ninguém quer acelerar, cara, a gravel vai te suprir legal. Mas se o seu grupo é aquela galera que quer enrolar um pouquinho mais o cabo, se você pegar uma gravel, provavelmente você vai ter que fazer um pouquinho mais de força para conseguir andar junto, ou seja, você vai estar um pouco em desvantagem. Já no mountain bike, como eu falei, dependendo do terreno ela anda junto, e dependendo do terreno ela anda até melhor do que uma mountain bike. Então ali os papéis, já falando em relação à mountain bike, no estradão os papéis acabam se invertendo. Então espero que esse vídeo tenha ajudado, seja um guia aí na gravel, para quem está pensando em pegar uma gravel, para quem está iniciando, para quem está, enfim, conhecendo um pouco mais desse mundo. Valeu, muito obrigado por assistir. A gente tem outro vídeo aqui no canal fazendo o teste da Diverge, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Falou e até mais!